Em nosso estudo de hoje é a lição 11 do livro Palavras da Vida Eterna, Ajudemos Também. Ele respondeu e disse, dai-lhe voz de comer. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 37. Em muitas ocasiões propomos a benfeitores espirituais determinados serviços que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor, abnegado e vigilante, nos oferece. Enunciamos rogativas e relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. O doente de certa rua, o parente necessitado, o obsesso que sofre não distante, a casa conflagrada do vizinho, o companheiro algemado ao leito, o amigo em prova inquietante. Os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam devotados e operosos. Contudo, em suplicando o socorro alheio, não nos cabe olvidar o socorro que podemos prestar por nós mesmos. É indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna, os recursos ainda que reduzidos da nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas, a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos que lhe solicitavam a atenção para as necessidades do povo, disse-lhes o Senhor, dai-lhes voz de comer. E os discípulos angariaram diminuta porção de alimentos, antes que o mestre a convertesse em pão para milhares. A lição é expressiva, não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros com frases bem feitas, a fim de que venhamos cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer de nossa parte quanto nos seja possível para que o bem se realize, de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. Sempre muito conveniente o estudo do Emmanuel, e hoje ele está falando de uma situação bem interessante. A gente reconhece a prece como um poderoso auxílio. Aliás, a gente sempre recorre à pergunta 478 do Livro dos Espíritos e 479, mais a 479. Está falando de um caso específico de obsessão? Tá. Né? Mas quando vai perguntar sobre a prece na 479, ele fala assim, né? E a prece, ela ajuda em alguma coisa? E a resposta é mais ou menos assim. A prece é sempre um poderoso auxílio, mas crede-me, Deus ajuda mais aqueles que agem do que aqueles que se limitam a pedir. Faz a sua parte. Então olha que coisa interessante, né? Hoje a gente vai aqui analisando o estudo do Emmanuel, a gente vai vendo que realmente tem muitos momentos em que a gente inclui nas nossas preces o doente de certa rua, o parente necessitado, o obsesso, os casos que ele elencou como exemplo aqui pra gente. Mas vamos imaginar aqui comigo duas situações diferentes. Uma situação, eu simplesmente mentalizo essas pessoas dentro das suas necessidades e faço a minha prece, faço o pedido, e ele garante aqui pra gente, fala, ó, os obreiros da espiritualidade, eles se movimentam sim, e ajudam na medida que eles podem também, né? Mas vem falar aqui pra gente, mas não nos cabe também desprezar o socorro que a gente pode prestar. Agora vamos ver um outro exemplo. Esse é o primeiro, vamos ver o segundo. E nesse segundo eu me lembro até de uma lição do próprio Emmanuel, que o Emmanuel estava falando o seguinte, que às vezes você, por amar muito, isso acontece normalmente com nossos filhos, com parentes queridos, com grandes amigos, então você faz de tudo para ajudar aquela pessoa. Então você esgota aí os recursos que você tenha do verbo, da conversa edificante, você, às vezes até utilizando os recursos materiais também, seja através de alimentos, seja através de vestuário, ou então através de doações mesmo, você tenta fazer a sua parte de todas as maneiras e você vê que não conseguiu. Aí você está vendo até que de repente você está até atrapalhando mais do que ajudando. Então o que acontece? Você se recolhe, aí sim você faz as suas orações, mas mesmo assim, segundo o conselho que deu Emmanuel na lição de hoje, ele fala pra gente, mesmo assim, até nas nossas orações, a gente está pedindo a Deus também que, se tiver alguma maneira da gente ajudar, que mostre pra gente, que sinalize pra gente, que a resposta vai vir por intuição, as ideias vão começar a vir por intuição. Mas quando a gente ama de verdade, a gente quer ajudar aquela pessoa. E muitas das vezes a gente confunde a maneira de ajudar. Às vezes a gente quer, na verdade, escravizar a pessoa do nosso ponto de vista. A gente quer que a solução seja aquela que eu faria se estivesse no lugar dele. E muitas das vezes isso acaba atrapalhando a gente também. Então, o que ele vem dizer pra gente é assim, ó,
faz aquilo que está ao seu alcance em primeiro lugar. Por exemplo, eu vi agora, né, uma situação de uma pessoa que pode estar entrando num caminho de um vício complicado, triste. Aí o que a gente faz? A gente procura conversar, a gente procura fazer, dar presente, livro e que, de autoajuda, livro que fale sobre vício. A gente procura direcionar. Mas a gente sabe que normalmente a pessoa que está mergulhada no vício, ela está mergulhada no vício porque ela gosta muito das sensações que aquilo está proporcionando a ela. Então, seja o vício nas drogas ilícitas, das drogas lícitas, então às vezes até vício na gula, né, vício na gordura, vício no açúcar, vício, enfim. Então você aconselha, mas a pessoa gosta daquilo e aquilo, enquanto ela não estiver fazendo muito mal a ela vai continuar fazendo aquilo. Então a gente se recolhe, faz orações por ela, porque aí o plano espiritual que vai estar o tempo todo ali dando um jeito de estar chegando até o coração e a mente daquela pessoa. E a gente vai lembrar de uma coisa, né? A gente tem um jargão aqui na Terra que diz assim, né? É muito difícil você ajudar aquele que não quer ser ajudado. Com relação ao plano espiritual, eles não pensam dessa maneira. Eles até respeitam o livre-arbítrio da pessoa, mas eles o tempo todo estão criando cenários, estão criando situações em que a gente vai ser provado para que a gente comece a mudar a nossa atitude, para que a gente comece a tomar novos caminhos. Então, é uma maneira diferenciada de ver as coisas, né? E até mais completa de ver as coisas. Eles estão tendo uma visão mais ampla do que a gente. Eles estão vendo pelo espírito de cada um. Eles estão vendo todo o cenário espiritual que está acontecendo. Basta a gente ler esses livros, né? Os livros do André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, esses que relatam a vida no mundo espiritual, e vocês vão ter noção do que eu estou falando aqui. Então eles conseguem sim, a Emmanuel está confirmando, os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam. Mas é indispensável acionar nossas possibilidades. E até uma coisa também que é o mais natural possível. Se eu estou me preocupando com aquela pessoa e estou fazendo oração por ela, nada mais natural que os espíritos utilizem a mim mesmo como um instrumento para estar chegando naquela pessoa e ajudando aquela pessoa. É natural. É fácil da gente entender isso. E Emmanuel utiliza essa recomendação, esse estudo de hoje, baseado num versículo da multiplicação dos pães de novo. De novo, porque o estudo de ontem também foi assim, né? O anterior, né? A lição 10. Mas o que ele fala? Jesus, antes de ajudar, ele pergunta, o que a gente tem em primeiro lugar? Dá-lhes voz de comer. Então pegou lá. O que você fez? O que a gente tem para doar de nós mesmos aqui? O que a gente pode doar? E ele chama aqui a atenção para a gente. Ó. O que a gente pode doar? A gente pode doar recursos da nossa bolsa, nosso concurso pessoal, nosso suor, nossas horas. A doação não é somente material e vamos colocar aqui, né? A doação material ela vai acontecendo de maneira natural com o tempo, mas a doação maior que tem é do olho no olho, é do sentimento, é de confiança, é da pessoa olhar para você e falar, essa pessoa é minha amiga mesmo, está preocupada comigo. São os conselhos que vai dando e que muitas das vezes, né, se a pessoa tiver realmente ouvidos de ouvir e olhos de ver, ela vai entender naquele sinal ali uma preocupação, um carinho. E daí ela pode até realmente modificar a vida. Eu já vi situações, né? Muito obrigado por aquele conselho que você deu naquele dia, porque dali eu comecei a mudar a minha vida. Vai acontecer isso? Vai. E vai acontecer que muitas vezes, como diz lá no capítulo Trabalhadores da Vida Eterna, ele fala, Trabalhadores da Última Hora, ele fala assim no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Palavras perdidas, bem eu sei, porque você vai falar ao déspota sobre mansuetude, você vai falar a pessoa que é orgulhosa demais sobre humildade. Eu sei que palavra perdida, mas é necessário que regueis com o seu suor, né, todo o terreno, jogando essa semente toda. Então, cabe aí o trabalho, né, para cada um, e eu encerro com a primeira frase do estudo de hoje. Né? Em muitas ocasiões nós propomos para os benfeitores espirituais determinado serviço através da prece, mas na verdade são as oportunidades que o Senhor está dando para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.